aqui eu colei minha aplicação, simples assim. Então assim, eu não tive que subir um IS dentro do Windows Server e me preocupar lá em instalar um monte de coisa para conseguir fazer isso aqui funcionar. Simplesmente criei um novo aplicativo, colei os arquivos aqui e ele está rodando. Mas beleza, isso resolve o problema do IS, né? Agora a gente precisa resolver o problema do banco de dados ou do file system. Tem esses dois problemas. Banco de dados, como é que eu faço para ter um banco de dados como serviço aqui? Vamos aqui do ladinho, ó. Então aqui tem todos os bancos de dados que eu tenho na MG8, mais esse aqui que eu criei. Então é o Gabi, Curitiba aqui. Como é que eu faço para criar um banco de dados? Você clica em ADD aqui, diz em qual região que você quer. Então, eu criei os nossos bancos de dados, lá na MG8, ficam nos Estados Unidos. Simplesmente por preço. Lá é mais barato. E eu tenho certeza que é por impostos isso. Então, se eu coloco um banco de dados lá, ele custa, aqui no Brasil, custa 30% mais ou menos a mais. Para economizar, eu deixo lá porque latência não é muito o meu problema. Se for, você precisa subir aqui. E aqui, esse aqui eu subi no Brasil, no sul do Brasil, né? Então, o data center da Microsoft aqui no Brasil, subi esse banco de dados. O que o banco de dados vai me dar aqui? Então, ele vai me dar um server. Quem conhece o SQL Server é muito similar ao que você tem no banco de dados. Ele te dá um servidor e quando você está criando, ele te pede um login e senha. Simples assim, vai ser o seu SA, vamos dizer assim, o usuário local, né? Ele também tem integração com AD, mas ele sempre te pede essa primeira configuração aí que seja a autenticação do próprio SQL Server. E dentro da minha aplicação, ele tem até aqui um Show Database Connection String. Ele te dá a connection string que você vai colocar na tua aplicação. Então, na minha aplicação aqui, eu coloquei aqui comentado, não dá para ler, mas beleza. Aqui então, tem as duas connection strings. Então, uma está apontando para a máquina virtual e a outra está apontando para o serviço de banco de dados. Essa foi a única mudança que eu fiz. Aí você provavelmente vai perguntar, tá, mas é a mesma coisa você ter como serviço e ter o SQL Server instalado? Não é, tem restrições. Então vocês precisam estudar certinho. Para fazer essa migração, você tem que entender essas restrições e entender se a tua aplicação está apta. Quando nós, lá da MG8, estávamos pensando em ir para a plataforma como serviço, eu vou dar um exemplo de um problema que nós tivemos. Quando você tem o SQL Server na tua máquina, num servidor teu, ou como infraestrutura como serviço, você consegue dar um use ou dar join entre bancos de dados. Então, select entre bancos de dados. Aqui não é tão simples. Como é que você tem que fazer isso? Você tem que, quando você vai querer dar join, vamos dizer que você tenha dois bancos de dados como serviço, você quer dar join entre eles, você precisa criar um mapeamento para isso. Então, ele vai ficar como uma tabela externa, e essa tabela externa, ela vai representar como se fosse a tabela do outro banco de dados. Beleza? Para isso funcionar, você não pode ter uma tabela com o mesmo nome naquele banco de dados que você está fazendo o mapeamento. Mas fez isso, funciona. Beleza? E como a gente faz para resolver a questão do file system? Para esse cara, a gente vai utilizar storage account. Então, storage account, de uma forma bem simples, é uma conta de armazenamento, como o nome diz, mas simplesmente é um lugar onde você joga arquivos lá. E o mais legal, e onde você ganha, é o seguinte: quando eu ia fazer, eu pensava assim, quanto que eu vou precisar de armazenamento daqui 6 meses? 2 TB. Então, o que eu fazia lá quando eu usava infraestrutura como serviço? Eu provisionava 2 HDs lá de 1 TB, ficava com 2 TB, beleza, vai funcionar. Mas, cara, eu tô usando esses 2 TB agora? Essa é a pergunta, né? Porque eu vou ficar pagando no Azure, vocês conseguem pegar isso no site, mas você paga por giga utilizado. Então, quando você vai lá no Azure e coloca 2 HDs de 1 TB, você está pagando 2 TB. Isso, economicamente, vamos dizer que não é a coisa mais sábia a se fazer. Sendo que no Storage Account, você paga por utilização. Então, no final do mês, o Azure, na verdade, no final do dia, o Azure contabiliza, esse cara está usando 100 GB. Amanhã ele está usando 101, ele vai cobrar uma precificação, e assim vai. E você vai crescendo conforme você precisa. Você não precisa já provisionar aquele monte de HD e deixar disponível. Então essa é a grande sacada e vocês conseguem economizar muito dinheiro com isso aí. Vamos entrar um pouquinho aqui. Dentro desse carinha que eu criei, eu tenho blob files que eu vou comentar um pouquinho.
mais para frente. Mas aqui dentro, vocês podem ver que eu criei um file share. Então, como eu estou falando de armazenamento de arquivos e não armazenamento de blob, que eu vou comentar um pouquinho depois como é que isso funciona, a gente vai utilizar o file share. E aqui dentro eu tenho o log.txt. Nada mais é do que o mesmo log.txt que a gente estava falando. Mas como é que eu fiz a minha aplicação salvar isso aqui dentro? Bem simples. No primeiro exemplo, eu tinha quem manja um pouquinho de C# aí, já deve ter feito muito isso aqui. Então o que eu fiz? Criei um streamwriter lá, passei o path, depois dei um streamwriter.writeLine, passei lá o caminho. Beleza? Não vai funcionar assim no caso da nossa... Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Não vai funcionar exatamente assim no nosso para usar Storage Account. Nesse caso, nós vamos precisar nos autenticar na Storage Account. Então, tá vendo esse string gigantesco aqui, ó? Isso aqui justamente é a nossa chave de acesso. Nesse caso, você pode se autenticar de duas formas. Você pode usar o teu login e senha do Azure, ou você pode usar o que eles chamam de Access Key. Beleza? Eu estou usando o Access Key. Então, o que eu estou passando aqui? O nome lá do meu file share, que é Gabi Curitiba aqui, as siglas, né? E a meu Access Key que eu gerei lá no site. E eu simplesmente me autentiquei. O que eu estou fazendo aqui se conecta, pega a referência do Gabi Curitiba, vê se ele existe. Se ele existir, você entra aqui, faz uma referência ao diretório, pega o arquivo log.txt e aqui está upload text. Então eu estou escrevendo nesse arquivo. Beleza? Então, com isso aqui, vamos pegar a mesma aplicação. Então, essa aqui era a que a gente estava fazendo, essa aqui é a nova. E ela vai funcionar exatamente igual. Então eu vou dar um OK aqui, vamos só monitorar aqui para a gente dar uma agilizada. Mas ele já entregou a minha mensagem lá no servidor. E esse cara aqui vai estar salvo. Vamos ver se é verdade mesmo. Então tá o meu log aqui. Clicar nele, vou dar um download aqui nele. Baixou. Então ele gravou aqui 5h28, que é, de novo, a questão do horário, mas se a gente pegar 3 horas a mais aqui, dá certinho. Então fiz o mesmo exemplo sem ter que usar um servidor. Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza. Então a pergunta é, o que a gente ganhou com isso? Então a gente pegou infraestrutura como serviço e transformou em plataforma como serviço. Mas o que eu ganhei com isso? Vamos fazer umas continhas aqui bem rápido de padeiro. Quanto custa aquela máquina que eu subi lá? Alguém aqui tem startup ou pretende? Beleza, então isso aqui são dicas legais para você conseguir tirar os planos do papel aí mais rápido, né? Então vamos ter uma ideia aqui rapidinho. Quanto custa uma máquina virtual? Então, vou colocar uma máquina virtual aqui, Windows Server. Versão Data Center aqui, vou criar, beleza. Configurar o basicão, vou chutar qualquer coisa aqui rapidinho.